Capítulo 8 de O Ateneu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu, de Raul Pompeia. Capítulo 8. No ano seguinte, o Ateneu revelou-se-me noutro aspecto. Conhecera-o interessante, com as seduções do que é novo, com as projeções obscuras de perspectiva, desafiando curiosidade e receio. Conhecera-o insípido e banal, como os mistérios resolvidos, caiado de tédio. Conhecia-o agora intolerável, como um cárcere, murado de desejos e privações. Desenvolvido à força e habilitado no torvelinho moral do internato, aproveitara os 2 meses de feriado para espreitar a animação da vida exterior. A sala, a sociedade, os negócios da praça pública, que na infância são como contatos de nevoeiros resvalando pela imaginação, que nos despertam com um estardalhaço de pesadelo, que fogem, que se somem, deixando-nos readormecidos no esquecimento da idade, ao tempo em que preferimos da soirée os bons bocados, das toilettes os laços de cores rútilas, ignorando que há talvez na vida alguma coisa mais açúcar que o açúcar, e que o toque macio pode uma vez levar vantagem à coloração fulgurante, quando invejamos das posições sociais modestamente o garbo de faetonte nos carros de praça ou a bravura rubente de umas calças de grande uniforme, sem saber que as ambições vão mais alto e que há comendadores. O movimento do grande mundo não me aparecia mais como um teatro de sombras. Comecei a penetrar a realidade exterior, como palpara a verdade da existência, no colégio. Desesperava-me então ver-me duplamente algemado, a contingência de ser irremissivelmente pequeno ainda e colegial. Colegial, quase calceta, marcado com um número, escravo dos limites da casa e do despotismo da administração. Havia a escassa compensação dos passeios. Uniformizava-se de branco o colégio, como para as festas de ginástica, com os gorros de cadarço, e saíamos a 2, a 4 de fundo, tambores, clarins à frente. No ano anterior, os passeios tinham sido insignificantes, marchas alegres pelo arrabalde. Vinham ao peitoril as mocinhas, e nós todos, anchos de militarismo, despendíamos elegância prodigamente. Eram melhores as excursões à montanha. Subíamos aos 2 Irmãos, caminho do Corcovado. Marchávamos até a caixa d'água. Aí debandávamos, na ameníssima chapada. Os passeios eram depois do jantar. À noitinha voltávamos, dando balanço às notas de sensações, um deslumbramento verde de floresta, um retalho de afogueado crepúsculo, um canto de cidade ao longe, diluído em fumaça cor de pérola, ou o olhar de uma dama e o sorriso de outra, projetis inofensivos de namoro, que na hipótese de andar a gente em forma, tem o defeito da incerteza, se vem expressamente a nós, se ao vizinho, e a nós apenas por uma casualidade de ricochete, o ciúme eterno dos cerra-filas que a Praia Vermelha conhece. Os novos passeios foram mais consideráveis. Primeiro ao Corcovado, assalto ao gigante, hoje domado pela vulgaridade da linha férrea. Às 2 horas da noite troaram os tambores como em quartel assaltado. Os rapazes, que mal havíamos dormido na excitação das vésperas, precipitaram-se dos dormitórios. Às 3 e pouco estávamos na serra. Aristarco rompia a marcha, valente como um mancebo, animando a desfilada como Napoleão nos Alpes. Passeio noturno, de alegria sem nome. As árvores beiravam a estrada de muros de sombra, num e noutro ponto, rendada de frestas para o céu límpido. No caminho,
trevas de túnel e a agitação confusa das roupas malhada a esmo de placas de luar brando, reptil imenso de cinza e leite em vagarosa subida. Que sonho de cócegas experimentaria o colosso na dormência de pedra que o prostrava ainda, espezinhado pela invasão. Subíamos. Pelas abertas do arvoredo devassávamos abismos. Ao fundo, a iluminação pública, por enfiadas, como rosários de ouro sobre veludo negro. À boa altura, acampamos para o café. Criados que nos precediam com o farnel improvisaram um balcão e nos serviam sucessivamente na ordem da forma. Felizes alguns conseguiram uma gota de fino porto mais quente que o café, reforçando com um banho interno de conforto contra a umidade da altitude e da hora, inflamando a coragem como um ponche, avivando a alegria como um brinde de fogo. O espaço aparecia mais claro sobre a renda das ramas, as últimas estrelas por entre as folhas emurcheciam como jasmins e fechavam-se. Aristarco deu ordens à banda. A subida recomeçou em festa, um dobrado triunfal rasgou o silêncio das montanhas, espavorindo a noite. O bombo de Rômulo trovejou robusto, com imensa admiração da passarada, que o espiava, metendo o bico à beira dos ninhos, que o cobiçava talvez para genro, aturdindo os ecos com um repente brutal de alvorada. Ao passo que nos elevávamos, elevava-se igualmente o dia nos ares. Apostava-se a ver quem primeiro cansava. Ninguém cansava. Cada avanço da luz no espaço era como um excitante novo para a jornada, suavizando a doçura do alvorecer todo o esforço da ascensão. Quando a música parava, ouvíamos na alvenaria do grande encanamento, pelos respiradouros, as águas do carioca, ciciando queixas poéticas de náiade emparedada. Avistávamos, por hiatos de perspectiva, a baía, o oceano vastamente desdobrado em chamas, extenso cataclismo de lava. No planalto do chapéu de sol, paramos. O diretor convencionou que, ao sinal de debandar, assaltaríamos na carreira o espigão de granito empinado à extrema do monte. A rapaziada aclamou a proposta e, com um alarido bárbaro de peleja, arrojamo-nos à conquista da altura. Chegou na frente o Tunico, meninote nervoso de São Fidélis, especialista invicto da carreira, corredor de prática e princípios, que de cada exame da instrução pública fugia 2 vezes à chamada, entendendo que a fuga é a expressão verdadeira da força e a bravura uma invenção artificial dos que não podem correr. Rômulo fez a asneira de tentar o espigão. Ficou a meio caminho, sufocado, inanimado, roncando por terra. Almoçamos às 10 horas, cada um para seu lado, depois da distribuição frugal do mantimento. Fartos de paisagem, formamos para a descida. Descida penosa. Tínhamos imprudentemente esgotado as forças na folgança. A marcha de volta foi uma miséria. Formamos ainda, mas já não havia quem olhasse para o alinhamento. As correias frouxas escapavam à cintura, as blusas às correias. Os pés cambavam, mal equilibrados no calçado. Bambeavam os joelhos passadas de bêbado. As crianças adiante voltavam os olhos dolorosamente para o diretor, segurando-se uns aos outros pelos ombros, seguindo em grupos atropelados como carneiros para a matança. Aristarco, tão lépido como na subida, estimulava o seu povinho, chasqueando compadecidas ironias. Quis recorrer ao estimulante da música. Os músicos, derreados, haviam deixado os instrumentos na carroça da matalotagem, que vinha longe. Nem tambores, nem clarins. Apenas Rômulo, atrás de todos, trazia o bombo de roldão pela estrada, como uma pipa.
por maior tormento, fundia-se a soalheira em chumbo ardente sobre nós, acendendo reflexos insuportáveis na areia da estrada, enquanto reverberava o dia lá embaixo, sobre as casas, pelos jardins, nublados de vaporizações de estio, sobre a vegetação das montanhas, a florescer das tristes flores da paixão da aleluia. Voltávamos de um dia alegre como soldados batidos. A ordem de marcha descompôs-se aos poucos. Quando chegamos ao Rio Comprido, íamos por bandos dispersos, arquejantes, os de maior fôlego na vanguarda, depois, em cauda interminável de alquebramento, os mais fracos, até aqueles que ficavam pelo chão como enfermos e que os inspetores buscavam como gado perdido. Na porta do Ateneu, mãos às cadeiras, dentinhos brancos à vista, esperava-nos ângela, fresca e forte, e recebia com uma vaia de risadas aquela entrada de vencidos, homens e moços. Quando, tempos passados, anunciou-se o grande piquenique ao Jardim Botânico, certo não foi objeção à lembrança deste descalabro de fadiga. Tínhamos almoçado na montanha, tratava-se agora de ir jantar ao jardim. Prontos. Ao meio-dia, apeava o Ateneu dos bondes especiais à porta do grande parque. Atravessamos, cantando um dos hinos do colégio, as arcarias elevadas de palmas. Junto ao lago da avenida, debandamos. No bosque dos bambus, à esquerda, estavam armadas as longas mesas para o banquete das 4 horas. Graças à boa vontade dos pais, prevenidos oportunamente, vergavam as tábuas sobre cavaletes ao peso de uma quantidade rabelesiana de acepipes. À parte, em cestos, no chão, amontoavam-se frutas, caixas e frascos de confeitaria. Era por um desses dias caprichosos, possíveis todo o ano, mais frequentes de verão, em que as bátegas de chuva fazem alternativa com as mais sadias expansões de sol, deliciosos e traidores, em que, parece, a alma feminina se faz clima com as incertezas de pranto e riso. Chovera uma vez ao partirmos, outra vez em viagem. Havia no jardim muita umidade na relva e sob as folhas caídas. As alamedas de mais sombra, via-se a areia crivada recentemente dos pequeninos frutos que cava o gotejar do arvoredo. Mas eram tão claros os trechos de bom tempo, no intervalo dos nimbos, que não podiam apreensões de aguaceiro entibiar a franqueza de alegria a que estávamos preparados. A rapaziada dispersou-se pelos gramados para a montanha, para os canaviais e pomares de ingresso vedado. Alguns, munidos de anzóis, acocoravam-se à beira do açude, como batráquios, enquanto esperavam que picasse a probabilidade difícil de um peixe. Os de espírito calmo buscavam sítios de soledade, iam passear a cisma silenciosa. Os sentimentais, com o instinto dos fotógrafos paisagistas, ensaiavam, comparavam, aplaudiam os melhores pontos de vista, ou, simplesmente, 2 a 2, íntimos, seguiam para longe, braços pela cintura, balbuciando diálogos lentos. Os menores corriam, armando animadíssimos brincos, atiravam-se às borboletas, iam pelos cursos dágua canalizada através do parque, perseguindo a fuga de um graveto, trépido, inalcançável na evasão rápida da linfa. Dos enredamentos obscuros do bosque, exatamente onde o artista grego incluiria um sátiro, podia-se surpreender sobre uma blusa o confiado abandono bucólico de outros colegas. De quando em quando, um sinal de clarim. Tocava-se a reunir e fazia-se a distribuição das gulodices. Muitos não compareciam. Às 4 horas, a banda de música assinalou com o hino nacional o grande momento da festa campestre. De todos os pontos do jardim começaram a chegar magotes pressurosos de uniformes brancos.
Os vigilantes, enérgicos, regularizavam a ocupação dos lugares. Ao correr da mesa, fechou-se o bloqueio ameaçador de dentaduras. No centro, alinhavam-se as peças, sem conta, frias, sem molho, apetitosas, entretanto, da cor tostada e do aroma suculento. Os garfos agitavam-se inimigos, amolavam-se os trinchantes nas mãos dos copeiros. Obrigados a uma sobranceria estóica de filósofos depois da provação definitiva do forno, nem os perus, nem os leitões, nem os tímidos frangos mostravam aperceber-se da situação arriscada. Os frangos de pernas para trás, sobre o dorso, cabeça escondida na asa, pareciam dormir sonhando o calembur das penas perdidas. Os redondos bácoros, encouraçados na bela cor de torresmo, serviam-se dos olhos de azeitona para não mais ver as seduções mentidas da existência, empenhados em ensinar aos homens como se leva a cabo o suplício culinário dos palitos com a agravante azeda dos limões em rodela, os perus, soberbos até a última e menos filosóficos, prescindiam francamente da cabeça, orgulhosos apenas da vastidão do peito, enfunando a vaidade cheia do papo, hipertrofia de farofa. Guarnecendo os assados, perfilavam-se as garrafas pretas desarrolhadas, conglobavam-se montes de maçãs, peras, laranjas, apoiadas às nacionalíssimas bananas, como um traço de nativismo. Os pudins, as marmeladas, as compotas enchiam os vãos da toalha com um zelo apertado de mediador plástico. Mesmo sem meter em conta as postas de rosbife com que contribuíra Aristarco, percebe-se que era de truz o jantar. Quando os rapazes sentaram-se em bancos vindos do Ateneu de propósito, e um gesto do diretor ordenou o assalto, as tábuas das mesas gemeram. Nada pôde a severidade dos vigilantes contra a selvageria da boa vontade. A licença da alegria exorbitou em canibalismo. Aves inteiras saltavam das travessas. Os leitões, à unha, hesitavam entre dois reclamos igualmente enérgicos dos dois lados da mesa. Os criados fugiram. Aristarco, passando, sorria do espetáculo, como um domador poderoso que relaxa. As garrafas, de fundo para cima, entornavam rios de embriaguez para os copos, excedendo-se pela toalha em sangueira. Moderação! Moderação! Clamavam os inspetores, afundando a boca em aterros de farofa dignos do Sr. Revy. Alguns rapazes declamavam saúdes, erguendo, em vez de taça, uma perna de porco. À extremidade da última das mesas, um pequeno apanhara um trombone e aplicava-se, muito sério, a encher-lhe o tubo de carne assada. Maurílio descobriu um repolho recheado e devorava-o às gargalhadas, afirmando que era munição para os dias de gala. Cerqueira, ratazana, curvado, redobrado sobre o prato, comia como um restaurante, comia como as sarnas, como um cancro. Sanches, meio embriagado, beijava os vizinhos, caindo com os beiços em tromba. Ribas, dispéptico, era o único retraído. Suspirava de longe, anjo que era, diante dos reprovados excessos da bacanal. Em meio do tumulto ebrifestante, ouviram-se palmas. À cabeceira da mesa principal, apresentavam-se de pé Aristarco e o impertigadinho e cúprico professor Venâncio. Era a poesia. Venâncio de Lemos costumava improvisar, mais ou menos previamente, estrofes análogas nas festas campestres. Outros professores, que tinham concorrido ao piquenique, davam-se à faina grosseira de jantar. Ele não. Havia um quarto de hora que andava misteriosamente por uma léia de bambus, esfiapando as barbicas, a gaforinha, palpando a testa, arrancando inspiração ao couro cabeludo, passando nervoso, repassando,
espiado furtivamente pela nossa admiração. Ninguém ousava acercar-se, temendo perturbar a elaboração do gênio. Muxoxos adoráveis das brisas, que andais pela mata, gemedoras fontes que desfiais à toa as lágrimas de vossos penares, amáveis sabiás cantores que viveis de plantão na palmeira da literatura indígena, sem que vos galardoe uma verba da secretaria do império, vinde comigo repartir o segredo do vosso encanto. Sedutoras rolinhas, um pouco da vossa ternura. Vívidos colibris, a mim, que sois como os animados tropos no poema frondoso da floresta. E as inspirações vieram. Primeiro, cerimoniosamente, à altura, volteando espirais de urubu sobre a carniça. Depois, de chofre, caindo-lhe as bicadas sobre o estro. O estro, entorpecido, acordou. Fez-se hipogrifo um asno morto. O poeta foi registrando as estrofes. Quadras de rima fácil de particípios, espancados pelo camartelo contundente dos agudos. Sustou-se em toda a linha o furor gastronômico dos rapazes. Ficamos a ouvir, surpresos. Murmuraram as brisas, as fontes correram, tomaram a palavra os sabiás, surgiram palmeiras em repuxo. Houve revoadas de juritis, de beija-flores, todas essas coisas de que se alimentam versos comuns e de que morrem à fome os versejadores. Súbito, no melhor das quadras, exatamente quando o poeta apostrofava o dia sereno e o sol, comparando a alegria dos discípulos com o brilho dos prados e a presença do mestre com o astro supremo, mal dos improvisos prévios, desata-se das nuvens espessadas uma carga dágua diluvial única sobre o banquete, sobre o poeta, sobre a miseranda apóstrofe sem culpa. Venâncio não se perturbou. Abriu um guarda-chuva para não ser inteiramente desmentido pelas goteiras e continuou, na guarita, a falar entusiasticamente ao sol, à limpidez do azul. Não querendo desprestigiar o estimável subalterno, Aristarco fingia acreditar no improviso e, indiferente, deixava cair o aguaceiro. As abas do chapéu de palha murchavam-lhe ao redor da cabeça. O rodaque branco desengomava-se em pregas verticais gotejantes. Para os rapazes, a chuva foi novo sinal de desordem. Deixou-se o poeta com a sua inspiração arrebatadora de bom tempo. Recomeçou a investida aos pratos. A abóbada de folhagem que nos cobria, em vez de atenuar a violência das águas, concorria para fazer mais grossos os pingos. Pouco importava. A filosofia impermeável do diretor servia-nos também de capa. Que chovesse! Era o molho dos manjares que nos faltava. As frutas lavadas luziam com um verniz de frescura que o próprio outono não possui. O vinho estendia-se pela toalha encharcada numa generalização solene de púrpura. O banho oportuno do banquete vinha temperar a demasiada aridez das farinhas de recheio. Acabamos pela sopa, descobriu Nearco, o penetrante, por onde o vulgo principia. Qual acabávamos? Ninguém acabou. Sucedeu que, com os fundilhos molhados, ninguém quis mais sentar-se. Girou o atropelo ao redor das mesas. Os bancos foram repelidos a pontapés. Repartia-se o doce sem equidade. Quem não avançava a tempo ficava sem ele. 2 inspetores, João Numa e o conselheiro, a pretexto de decidir uma contenda, arranjaram-se com uma caixa de pessegada e desapareceram. A chuva desculpava a bebida. Era inacreditável o consumo de brindes. Brindes a Aristarco, brindes aos companheiros, ao Silvino, ao poeta, ao sol, aos temporais, ao trovão escandinavo. Inimigos figadais no transporte do prazer reconciliaram-se. Barbalho saudou-me fogosamente. Rômulo, já tonto, afastado das mesas,
brindava ao copeiro que lhe arranjara uma garrafa, depois brindou à noiva. O criado, bebendo também, tocou-lhe o copo. Como escurecia, o diretor fez o clarim chamar à forma. Diante do aguaceiro que não cessava, o colégio alinhou-se como bem pôde. Muitos, queixando-se de saúde delicada, obtiveram dispensa desta inoportuna disciplina de equilíbrio. Seguiram adiante para o portão abrigado do jardim. Após, fomos os outros, em marcha regular, pingando de molhados. A fita vermelha dos gorros desbotava se nos pelo rosto em fios de sangue. Quando chegamos ao portão, já nos esperavam os bondes especiais. Do outro lado da rua, à entrada do conhecido restaurante, apareceu a família do Aristarco com alguns professores que lá tinham jantado. Dona Ema, pelo braço do Crisóstomo, a Melica, altivamente só e distanciada. No colégio, tivemos ordem de subir a descanso nos dormitórios. Preventivo louvável de prudência depois dos excessos e da tempestade sofrida. O descanso foi simplesmente um prolongamento da pândega do passeio. Para cessar a desordem, tocou-se estudo. Baixamos ao salão geral. Aristarco, reassumindo a dureza olímpica da seriedade habitual, apresentou-se e perguntou asperamente se pretendíamos que a vida passasse a ser agora um piquenique perpétuo na desmoralização. Tacitamente negamos, e a tranqüilidade normal entrou nos eixos. Não sabíamos que a essas horas preparava o segredo da alta justiça uma trama de intrigas que devia estragar em terrores a lembrança do grande passeio. À hora da ceia, na mesma porta em que se lia a gazetilha das aulas, sombrio como nunca, vagaroso como os compassos de Requiem, tétrico como o juízo final, entrou o diretor. Pausa preliminar, frêmito de sensação pelo refeitório. Tenho a alma triste, começou cavernosamente. Uma cinta de trovões no horizonte, restos da tormenta da tarde, faziam fundo às palavras, em coro esquiliano. Tenho a alma triste. Senhores, a imoralidade entrou nesta casa. Recusei-me a dar crédito. Rendi-me à evidência. Com todo o vigor tenebroso dos quadros trágicos, historiou-nos uma aventura brejeira, uma carta cômica e um encontro marcado no jardim. Ah, mas nada me escapa. Tenho 100 olhos. Se são capazes, iludam-me. Está em meu poder um papel, monstruoso corpo de delito, assinado por um nome de mulher. Há mulheres no Ateneu, meus senhores. Era uma carta do Cândido, assinada Cândida. Esta mulher, esta cortesã, fala-nos da segurança do lugar, do sossego do bosque, da solidão a dois, um poema de pouca vergonha. É muito grave o que tenho a fazer. Amanhã é o dia da justiça. Apresento-me agora para dizer somente: serei inexorável, formidando. E para prevenir todo aquele que direta ou indiretamente se acha envolvido nesta miséria, tenho a lista dos comprometidos, e que negar espontâneo auxílio ao procedimento da justiça será reputado cúmplice e, como tal, punido. Este convite era um verdadeiro arrastão. Remexendo a gaveta da consciência e da memória, ninguém havia, pode-se afirmar, que não estivesse implicado na comédia colegial dos sexos, ao menos pelo enredo remoto do ouvir dizer. Ouvir dizer e não denunciar logo era um crime, dos grandes, na jurisprudência costumeira. A devassa prometida fazia alarma geral. Como prever as complicações do processo? Como adivinhar,
o segredo tremendo da lista. Aristarco ufanava-se de perspicácia de inquisidor. Sob a saraivada das perguntas, ameaças, promessas, o interrogado perturbava-se, comprometia-se, entregava-se e traía os outros. Nos processos do gabinete, os fatos floresciam em corimbo, frutificavam em cacho. A pesquisa de uma culpa descobria 3, sem contar as ramificações da cumplicidade de outiva. Ao retirar-se, o diretor deixou na sala uma estupefação de pavor. Eu, particularmente, tinha valiosos motivos de sobressalto. A guerra latente que já me ligava ao diretor, como as conjunções disjuntivas, exacerbara-se com um episódio gravíssimo, rompimento decisivo. A caminho da biblioteca, no mesmo lugar do infeliz encontro com o enorme Rômulo, achei-me inesperadamente com o Bento Alves. As simpatias do excelente companheiro não tinham diminuído. Durante as férias, fora ver-me em casa, travando relações com a minha família. Fui recomendado insistentemente ao amigo que me valesse, nas dificuldades da vida colegial, contra o constante perigo da camaradagem perniciosa. Durante o mês de janeiro não nos vimos. Por ocasião da abertura das aulas, notei-lhe um calor novo de amizade, sem efusões como dantes, mas evidentemente testemunhado por tremores da mão ao apertar a minha. Embaraços na voz de amoroso errado, risonho desviar dos olhos, denunciando a relutância de movimentos secretos e impetuosos. Às vezes mesmo, um reflexo assustador de loucura acentuava-se-lhe nos traços. Interessava-me aquela agonia comprimida. Estranha coisa a amizade, que em vez da aproximação franca dos amigos, podia assim produzir a incerteza do mal-estar, uma situação prolongada de vexame, como se a convivência fosse um sacrifício e o sacrifício uma necessidade. Durante os primeiros dias do ano, poucos alunos chegados, ficávamos horas inteiras em companhia. Trouxera-me um presente de livros, com dedicatória a cores de bela caligrafia, inscrita em rosas entrelaçadas de cromo. Recordo-me também de um dulcíssimo cofre dourado de pastilhas e outras ridicularias de amabilidade que me oferecia, passado de vergonha pela insignificância do obséquio. Confusamente ocorria-me a lembrança do meu papelzinho de namorada faz-de-conta, e eu levava a seriedade cênica a ponto de galanteá-lo, ocupando-me com o laço da gravata dele, com a mecha de cabelo que lhe fazia cócega aos olhos, soprava-lhe ao ouvido segredos indistintos, para vê-lo rir, desesperado de não perceber. Uma das irmãs casara no Rio Grande. Ele mostrou-me o retrato do noivo, um par de bigodes negros descaídos, com a noiva, um rosto oval correto e puro, o turbilhão nevoento dos véus. Deu-me um botão de flor de laranjeira que tinham remetido. Andavam assim as coisas, em pé de serenidade, quando ocorreu a mais espantosa mudança. Não sei que diabo de expressão notei-lhe no semblante, de ordinário tão bom. Desvairamento completo. Apenas me reconheceu, atirou-se como fizera Rômulo, e igualmente brutal. Rolamos ao fundo escuro do vão da escada. Derribado, contundido, espancado, não descurei da defesa. Entrevi na meia obscuridade do recanto um grande sapato embolorado. Lutando na poeira, sob o joelho esmagador do assaltante, ataquei-lhe a cabeça, a cara, a boca, a formidáveis golpes de tacão, apurando a energia de sola ferrada com a onipotência dos extremos. Bento Alves deixou-me bruscamente. Tínhamos lutado em silêncio, sem que nada mais se ouvisse do que os encontrões pelo soalho. No corredor, entretanto, vimos Aristarco, que chegava como em socorro. Bento Alves passou, imobilizou-o com o olhar sem vista, esgazeado, medonho,
de quem acaba de perpetrar um homicídio, e desapareceu, trôpego, manchado de pó, lábios inflamados, desordem nos cabelos. Aristarco veio sobre mim, que explicasse a briga. Eu estava como o adversário, empoeirado e sujo como de rolar sobre escarros. Respondi-lhe com violência. Insolente! Rugiu o diretor. Com uma das mãos prendendo-me a blusa, a estalar os botões, com a outra pela nuca, ergueu-me ao ar e sacudiu. Desgraçado! Desgraçado! Torço-te o pescoço! Bandalhozinho impudente! Confessa-me tudo ou mato-te! Em vez de confessar, segurei-lhe o vigoroso bigode. Fervia-me ainda a excitação do primeiro combate. Não podia olhar conveniências de respeito. Esperneei, contorci-me no espaço como um escorpião pisado. O diretor arremessou-me ao chão e, modificando o tom, falou: Sérgio, ousaste tocar-me. Fui primeiro tocado, repliquei-lhe fortemente. Criança, feriste um velho. Reparei que havia no chão fios brancos de bigode. Fui vilmente injuriado, disse. Ah, meu filho, ferir a um mestre é como ferir ao próprio pai, e os parricidas serão malditos. O tom comovido deste final inesperado impressionou-me até o íntimo da alma. Estava vencido. Fiquei por um minuto horrorizado de mim mesmo. De volta do atordoamento, achei-me só no corredor. A saída dramática do diretor aumentou-me ainda os remorsos. Houve uma reação de esforço moral e desatei nervosamente em pranto. Chorei a valer, amparando-me ao peitoril de uma janela. Contava certo com um castigo excepcional, uma cominação qualquer do célebre código do arbítrio, em artigo cujo grau mínimo fosse a expulsão solene. Esperei um dia, 2 dias, 3. O castigo não veio. Soube que Bento Alves despedira-se do Ateneu na mesma tarde do extraordinário desvario. Acreditei algum tempo que a minha impunidade era um caso especial do afamado sistema das punições morais e que Aristarco delegara ao abutre da minha consciência o encargo da sua justiça e desafronta. Hoje penso diversamente. Não valia a pena perder de uma vez 2 pagadores prontos só pela futilidade de uma ocorrência, desagradável, não se duvida, mas sem testemunhas. O caso morreu em segredo de discrição, encontrando-nos, eu e o diretor, num conchavo bilateral de reserva, como se nada houvesse. O ressentimento, porém, devia ser fundo, e a perspectiva tormentosa do processo ameaçava-me como o ensejo iminente da desforra. Não foi possível dormir tranqüilo. À hora do primeiro almoço, como prometera, Aristarco mostrou-se em toda a grandeza fúnebre dos justiçadores, de preto. Calculando magnificamente os passos pelos do diretor, seguiam-no em guarda de honra muitos professores. À porta-fronteira, mais professores de pé, e os bedéis ainda, e a multidão bisbilhoteira dos criados. Tão grande a calada que se distinguia nítido o tic-tac do relógio na sala de espera, palpitando os ansiados segundos. Aristarco soprou 2 vezes através do bigode, inundando o espaço com um bafejo todo-poderoso. E sem exórdio. Levante-se, senhor Cândido Lima. Apresento-lhes, meus senhores, a senhora dona Cândida, acrescentou com uma ironia desanimada. Para o meio da casa e curve-se diante dos seus colegas. Cândido era um grande menino, beiçudo, louro, de olhos verdes e maneiras difíceis de indolência e enfado. Atravessou devagar a sala, dobrando a cabeça, cobrindo o rosto com a manga, castigado pela curiosidade pública.
Levante-se, senhor Emílio Tourinho. Este é o cúmplice, meus senhores. Tourinho era um pouco mais velho que o outro, porém mais baixo, atarracado, moreno, ventas arregaladas, sobrancelhas crespas, fazendo um só arco pela testa. Nada absolutamente conformado para galã, mas era com efeito o amante. Venha ajoelhar-se com o companheiro. Agora, os auxiliares. Desde as 5 horas da manhã trabalhava Aristarco no processo. O interrogatório, com um apêndice das delações da polícia secreta e dos tímidos, comprometera apenas 10 alunos. A chamado do diretor, foram deixando os lugares e postando-se de joelhos em seguimento dos principais culpados. Estes são os acólitos da vergonha, os corréus do silêncio. Cândido e Tourinho, braço dobrado contra os olhos, espreitavam-se a furto, confortando-se na identidade da desgraça, como Francesca e Paulo no inferno. Prostrados os 12 rapazes perante Aristarco, na passagem alongada entre as cabeceiras das mesas, parecia aquilo um ritual desconhecido de noivado, à espera da bênção para o casal à frente. Em vez da bênção, chovia a cólera. Esquecem, pais e irmãos, o futuro que os espera e a vigilância inelutável de Deus. Na face estanhada não lhes pegou o beijo santo das mães. Caiu-lhes a vergonha como um esmalte postiço. Deformada a fisionomia, abatida a dignidade, agravam ainda a natureza. Esquecem as leis sagradas do respeito à individualidade humana e encontram colegas assaz perversos que os favorecem, calando a reprovação, furtando-se a encaminhar a vingança da moralidade e a obra restauradora da justiça. Não posso atear toda a retórica de chamas que ali correu sobre Pentápolis. Fica uma amostra do enxofre. Isto, porém, era o começo. Conduzidos pelos inspetores, saíram os 12, como uma leva de convictos, para o gabinete do diretor, onde deviam ser, literalmente, seviciados, segundo a praxe da justiça do arbítrio. Consta que houve mesmo pancada de rijo. Os condenados negaram depois. Em todo caso, era de efeito o simples consta, engrandecido pela refração nebulosa do boato. Concluída a chamada dos indiciados, a sala inteira respirou desafogo. No recreio, a rapaziada dispersou-se com gritos festivos. Franco, sobretudo, estava de um contentamento nunca visto. Casualmente em liberdade, por não ter havido leitura das notas, fazia da circunstância uma pirraça contra o Silvino. Eu é que sou o mal, repetia andando à roda. Eu é que sou o bandalho, a peste do colégio. O mal sou eu só. Silvino foi gradualmente perdendo a paciência. Atirou-se por fim ao Franco, desesperado, lançou-o à terra, meteu-lhe os pés. Alguns rapazes protestaram com gritos. Silvino ameaçou. Fogosos da exaltação desordeira do passeio da véspera, que por momentos dominara o terror do processo, reuniram-se em massa contra o Silvino. O inspetor salvou a força moral, refugiando-se no alto da escada e fazendo de cima trejeitos enérgicos com a carteira e o lápis. À tardinha, em nome do diretor, foram convocados a castigo os cabeças do motim. Eu no meio. Fomos alinhados, 20 e tantos, no corredor que partia do refeitório. Na qualidade de presos políticos, vítimas de generosa sedição, não nos vexava a penitência. Uns conversavam, gracejando, outros sentavam-se no soalho. Junto de mim ficava um armário dos aparelhos escolares, revestindo-se a vidraça de uma teia protetora de metal. Através do arame, na última luz vespertina, eu espiava lá dentro os queridos planetas de vago brilho, como a noite encarcerada ainda. Por trás do armário havia uma porta. Conversavam do outro lado, na sala das visitas, Aristarco e o guarda-livros. Chegavam-me palavras perdidas.
de boa família. 2, um descrédito. Vão pensar. Expulsar não é corrigir. Isto é o menos. Não há gratuitos? Sim, sim. Quanto a mim, desagradável sempre riscar. Borra a escrita. Em suma, mocidade. Acabavam de acender a iluminação do Ateneu. Decididamente, era um dia nefasto. Do corredor ouvimos enorme barulho no pátio. Recomeçavam as vaias. Protegidos pela noite, mostravam-se mais alvoroçados os rapazes. Era um tumulto indescritível, vozear de popular sem revolta, silvos, brados, injúrias, em que os gritos estrídulos dos pequenos destacavam-se como arestas da massa confusa de clamores. Os inspetores chegaram aterrados a procurar o diretor, mostrando a cara salpicada de verrugas vermelhas. Adivinhei. Era a Revolução da Goiabada, uma velha queixa. A comida do Ateneu não era péssima. O razoável para algumas centenas de tolinhos. Possuía mesmo o condimento indispensado das moscas, um regalo. Mas aborrecia a impertinência insistida de certos pratos. Uma epidemia, por exemplo, de fígados guisados o ano todo. Ultimamente, havia 3 meses, a goiabada mole de bananas, manufatura econômica do despenseiro. Aristarco empalideceu de despeito. Visava-o diretamente a desaforada insurreição. E isto no mesmo dia em que fizera espetáculo da justiça tremenda. Não quis, entretanto, arriscar o prestígio. Vimo-lo no corredor, incerto, sem sangue, mandando que voltassem os bedéis a acalmar. Torturava-o ainda em cima o ser ou não ser das expulsões. Expulsar, expulsar, falir talvez. O código, em letra gótica, na moldura preta, lá estava imperioso e formal como a lei, prescrevendo a desligação também contra os chefes da revolta. Moralidade, disciplina, tudo ao mesmo tempo. Era demais, era demais. Entrava-lhe a justiça pelos bolsos como um desastre. O melhor a fazer era chimpar um murro no vidro amaldiçoado, rasgar ao vento a letra de pataquadas, aquela porqueira gótica de justiça. Quando informaram qual o motivo das assuadas, saiu-lhe um peso do coração. Ah, tinha um motivo, mas aquilo era patota do despenseiro. Pedras que lhe atirassem seria pouco, mas não tinha culpa. Era indústria secreta a goiabada de bananas. A sineta, chamando a ceia, pacificou os ânimos. Espalhou-se que Aristarco rendia-se à revolta e ia falar. A mesma porta em que aparecera formidável de manhã, surgiu-nos transformado, manso, liso como a própria cordura e a lealdade, altivo, contudo, quanto comportava a submissão. Mas por que, meus amigos, não formularam uma representação? A representação é o motim reduzido à expressão ordeira e papeliforme. Qual a necessidade da representação por assuadas? Têm todos razão. Perdoo a todos. Mas eu sou tão enganado como os senhores. Até hoje estava convencido de que a goiabada era de goiaba. A verba consagrada é para a legítima de Campos. Nesta casa não há misérias. Quando alguma coisa faltar, reclamem que aqui estou eu para as providências. Vosso mestre, vosso pai. Legítimo Cascão de Campos. Aqui tem as latas, mais latas. Leiam o rótulo. Como podia eu suspeitar? Enquanto o diretor falava, ia-lhe um copeiro amontoando em torno quanta lata vazia encontrou na copa. Grandes caixas redondas de folha, espelhantes como luas, com o letreiro em barra. Aristarco mirava-se nos luminosos documentos da sua inteireza. Legítimo Cascão, meus senhores, garantia, tamborilando com os nós dos dedos numa tampa.
escangalhavam-se as pilhas fragorosamente pelo soalho, mas o montão subia em desordem, cintilando reflexos amarrotados do gás. Aristarco avultava sobre as latas como o princípio salvo da autoridade. A justificação era completa. Mais algumas palavras azeitadas de ternura e todo o ressentimento cedia, e nós saudávamos o diretor, grande ali, como sempre, sobre o chamejamento do Flandres. Fim do capítulo 8. Capítulo 9 de O Ateneu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu de Raul Pompeia. Capítulo 9. A anistia dos revolucionários aproveitou por extensão aos execrandos réus da moralidade. Já frouxa a fibra dos rigores, Aristarco despediu-os do gabinete com a penitência de algumas dezenas de páginas de escrita e reclusão por 3 dias numa sala. Desprestigiava-se a lei. Salvavam-se, porém, muitas coisas, entre as quais o crédito do estabelecimento, que nada tinha a lucrar com o escândalo de um grande número de expulsões. Quanto ao encerramento dos culpados na trevosa Cafua, impossível, que lá estava o Franco por exigência expressa do Silvino, como causador primeiro das inqualificáveis perturbações da ordem no Ateneu. Esta resolução agradou-me sumamente. Pena seria, em verdade, que perdesse eu, logo depois do Bento Alves, tão desastradamente concluído na história sentimental das minhas relações, o meu amigo Egbert. Adquirira-o com a transição para as aulas secundárias, onde o encontrei com outros adiantados. Vizinhos de banco, compreendemo-nos mutuamente simpáticos, como se um propósito secreto de coisa necessária tivesse guiado o acaso da colocação. Conheci pela primeira vez a amizade. A insignificância cotidiana da vida escolar, em que a gente se aborrece, é favorável ao desenvolvimento de inclinações mais sérias que as de simples conveniências menineira. O aborrecimento é um feitio da ociosidade, e da mãe proverbial dos vícios gera-se também o vício de sentir. A convivência dos Sanches fora apenas como o afeiçoamento aglutinante de um sinapismo, intolerável e colado, espécie de escravidão preguiçosa da inexperiência e do temor. A amizade de Bento Alves fora verdadeira, mas do meu lado havia apenas gratidão. Preito à força, comodidade da sujeição voluntária, vaidade feminina de dominar pela fraqueza todos os elementos de uma forma passiva de afeto, em que o dispêndio de energia é nulo, e o sentimento vive de descanso e de sono. Do Egbert fui amigo, sem mais razões que a simpatia não se argumenta. Fazíamos os temas de colaboração, permutávamos significados, ninguém ficava a dever. Entretanto, eu experimentava a necessidade deleitosa da dedicação. Achava-me forte para querer bem e mostrar. Queimava-me o ardor inexplicável do desinteresse. Egbert merecia-me ternuras de irmão mais velho. Tinha o rosto irregular, parecia-me formoso. De origem inglesa, tinha os cabelos castanhos entremeados de louro, uma alteração exótica na pronúncia, olhos azuis de estrias cinzentas, oblíquos, pálpebras negligentes quase a fechar, que se rasgavam, entretanto, a momentos de conversa, em desenho gracioso e largo. Vizinhos a dormitório, eu deitado esperava que ele dormisse para vê-lo dormir, e acordava mais cedo para vê-lo acordar. Tudo que nos pertencia era comum. Eu, por mim, positivamente adorava-o e o julgava perfeito. Era elegante, destro, trabalhador, generoso. Eu admirava-o desde o coração até a cor da pele e a correção das formas. Nadava como as toninhas. A água azul fugia-lhe diante em marulho.
ou subia-lhe os ombros banhando de lustre de marfim polido a brancura do corpo. Dizia as lições com calma, dificilmente às vezes, embaraçado por aspirações ansiosas de asfixia. Eu mais o prezava nos acessos doentios da angústia. Sonhava que ele tinha morrido, que deixara bruscamente o Ateneu. O sonho despertava-me em susto e eu, com alívio, avistava-o tranquilo na cama próxima, uma das mãos sobre a face, compassando a respiração ciciante. No recreio, éramos inseparáveis, complementares como duas condições recíprocas da existência. Eu lamentava que uma ocorrência terrível não viesse de qualquer modo ameaçar o amigo, para fazer valer a coragem do sacrifício, trocar-me por ele no perigo, perder-me por uma pessoa de quem nada absolutamente desejava. Vinham-me reminiscências dos tempos históricos de amizade. A comparação pagava bem. No campo dos exercícios, à tarde, passeávamos juntos, voltas sem fim, em palestras sem assunto, por frases soltas, estações de borboleta sobre as doçuras de um bem-estar mútuo, inexprimível. Falávamos baixo, bondosamente, como temendo espantar com a entonação mais alta, mais áspera, o favor de um gênio benigno que estendia sobre nós a amplidão invisível das asas. Amor unus erat. Entrávamos pelo gramal. Como ia longe o burburinho de alegria vulgar dos companheiros. Nós, dois sós. Sentávamo-nos à relva, eu descansando a cabeça aos joelhos dele ou ele aos meus. Calados, arrancávamos espiguilhas à grama. O prado era imenso. Os extremos escapavam já na primeira solução de crepúsculo. Olhávamos para cima, para o céu. Que céu de transparência e de luz! Ao alto, demorava-se ainda em cauda de ouro uma lembrança de sol. A cúpula funda descortinava-se para as montanhas, diluição vasta, tenuíssima de arco-íris. Brandos reflexos de chama. Depois o belo azul do pano. Depois a degeneração dos matizes para a melancolia noturna, prenunciada pela última zona do roxo doloroso. Quem nos dera ser aquelas aves duas que avistávamos na altura, amigas declinando o vôo para o ocaso, destino feliz da luz, em pleno dia ainda, quando na terra iam por tudo as sombras. Às vezes subíamos ao duplo trapézio. Embalávamo-nos primeiro brando, afrontando a carícia rápida do ar. Pouco a pouco aumentava o balanço e arriscávamos loucuras de arremesso, assustando o Ateneu, levados em vertigem, distendidos o braço, pés para frente, cabeça para baixo, cabelos desfeitos, ébrios de perigo, ditosos se as cordas rompessem e acabássemos os dois ali, como uma só vida, no mesmo arranco. Líamos muito em companhia. Páginas que não terminavam de leituras delicadas, fecundas em cisma. Robinson Crusoe, a solidão e a indústria humana. Paulo e Virgínia, a solidão e o sentimento. Construíamos risonhas hipóteses que faria um de nós, vendo-se nos apuros de uma ilha deserta. Eu, por mim, iniciava logo uma furiosa propaganda a favor da imigração e ia clamar às praias, até que me ouvisse o mundo. Eu faria coisa melhor. Decretava preventivamente o casamento obrigatório e punha-me a esperar pelo tempo. A pastoral de Bernardin de Saint-Pierre foi principalmente o nosso enlevo. Parecia-nos ter o poema no coração. A baía do túmulo, de águas profundas e sombrias, festejada apenas algumas horas pelo sol a prumo, em suave tristeza sempre. Ao longe, por uma bocaina, a fachada, a vista branca da igreja rústica de Pamplemousse. Ideávamos vagamente, mas inteiramente, na meditação sem palavras do sentimento. Quadro de manchas sem contorno, ideávamos bem as cenas que líamos da singela narrativa. Almas que se encontram, dois coqueiros esbeltos crescendo juntos, erguendo aos poucos o feixe de grandes folhas franjadas ao calor da felicidade e do trópico. Compreendíamos os pequeninos amantes de um ano, confundidos no berço, no sono, na inocência. Revivíamos o idílio todo, instintivo e puro. Virginie, elle sera heureuse.
Animávamo-nos da animação daquelas correrias de crianças na liberdade agreste. Gozávamos o sentido daquela topografia de denominações originais, descobertas da amizade, lágrimas enxugadas ou de alusões à pátria distante. Ouvíamos palmear a revoada dos pássaros, disputando, ao redor de Virgínia, a ração de migalhas. Percebíamos, sem raciocínios, a filosofia sensual da mimosa entrevista. Est-ce par ton épris? Mais nos mères ayant plus que nous deux. Est-ce par tes caresses? Mais elles m'embrassant plus souvent que toi. Je crois que c'est par ta bonté, mais auparavant, repose-toi sur mon sein et je serai délassé. Tu me demandais pourquoi tu m'aimes, mais tout ce qui a été élevé ensemble s'aime. Vois nos oiseaux élevés dans le même nid, ils s'aiment comme nous, ils sont toujours ensemble comme nous. Écoutez comme ils s'appellent et se répondant d'un arbre à l'autre. Confangia-nos, enfim, ao voltar das páginas, a dificuldade cruel das objeções de fortuna e de classe, o divórcio das almas irmãs, quando os coqueiros ficavam juntos. E a iminência constritora do austro da catástrofe, a lua cruenta de presságios sobre um céu de ferro. E guardávamos do livro, cântico luminoso de amor sobre a sordina escura dos desesperos da escravidão colonial, uma lembrança, misto de pesar, de encanto, de admiração. Que tanto pôde o poeta, sobre o solo maldito, onde o café floria e o nível algodão e o verde claro dos milhos de uma rega de sangue alterar a imagem fantástica da bondade. Virgínia coroada como o capricho onipotente do sol, formando em glória os filetes vaporosos que os muladares fumam, que um raio chama acima e doura. Com Egbert experimentei minhas escondidas no verso. Esboçamos em colaboração um romance, episódios medievais, excessivamente trágicos, cheios de luar, cercados de ogivas em que o mais notável era um combate devidamente organizado, com fuzilaria e canhões, antecipando-se de tal maneira à invenção de Schwartz que ficávamos para todo sempre em literatura a salvo da increpação de não descobrir a pólvora. Quando ouvi-lhe o nome, a chamada dos comprometidos no processo, sofri como a surpresa de um golpe. Desesperou-me não achar o meio de compartir com ele a vergonha. Qual a espécie de cumplicidade que se atribuía? Não quis saber. Fosse o mais torpe dos réus, era o meu amigo. Tudo que sofresse, muito culpado, embora era no meu conceito uma provação da fatalidade. E fazia-me estremecer a ideia de que iam maltratar criatura tão mansa, tão complacente, tão amável, feita de sensibilidade e brandura, contra quem o mal seria sempre uma injustiça, que eu prezaria com todos os defeitos, com todas as máculas, na facilidade de perdão das cegueiras sentimentais, estranhezas da preferência que envolve tudo, no ser querido a frase límpida do olhar ou o cheiro acre, mesmo impuro da carne. Quando nos tornamos a ver, nenhum teve para o outro a mínima palavra. Ficamos a um banco, lado a lado, em expansivo silêncio. E nunca, depois, nem por alusão distante, nos referimos ao caso. Coincidência instintiva de um respeito recíproco, ódio talvez comum de uma recordação ominosa. Desde o mês de julho do ano anterior, cursava os estudos elementares das línguas, alegrando-me a aquisição do vocábulo estrangeiro, comércio com a linguagem dos grandes povos, como se provasse a goles a civilização, como se bebesse a realidade do movimento humano nos países remotos que os cosmoramas pintam, em que vagamente acreditávamos como se acredita em romances. Seguiu-se a maçada dos intermináveis temas. As aulas superiores, a facilidade adquirida amenizava o trabalho.
As páginas sorriam de literatura com o sorriso conhecido dos objetos familiares. Os professores eram bons e moderados. O do francês, Monsieur de Lille, nome de poeta aplicado a um honrado urso inofensivo e benévolo, saudoso do Terceiro Império, cujo desastre o deportara para a vida de aventuras além-mar, barbado como um colchão de crinas, por um vigor de cabelo denso, luxuriante, ruivo queimado no lugar da boca, mais longe preto, através do qual nos passavam simultaneamente baforadas expressivas de cachaça e regras de albu. O professor de inglês, Dr. Velho Júnior, nome de contradição ainda, o melhor dos homens, zeloso, explicador detalhado, sem exaltar-se nunca, calvo como a ocasião, mas que excelente ocasião de se estimar e querer bem. A companhia do Egbert ultimava a situação e o estudo era uma festa. O professor Venâncio lecionava também inglês. Escapei-lhe as garras, felizmente. Uma fera. Chatinho sobre o diretor. Terrível sobre os discípulos. A um deles arremessou-o contra um registro de gás, quebrando-lhe os dentes. Manlio, além das primeiras letras, regia a cadeira especial de português. Graças ao estudo do outro ano, alcancei sofrivelmente o meu atestado de vernaculismo garantido pela competência oficial. Graças também às tinturas de latim, em que me iniciara o padre-mestre Frei Ambrósio, respeitável, de nariz entupido, gesticulando com o alcobaça, rezando a artinha com a entonação oca e fonda das missas cantadas, consumidor de rapé por um convento, culpado assim de cheirar-me ainda hoje a Paulo Cordeiro, o magnífico idioma do qui, que, quod, e produzir-me espirros, uma simples reminiscência de Salustio. Era costume no Ateneu licenciar-me um pouco do regimento da casa a estudante de certa ordem que estivesse em véspera de exame. Saía-se então para o jardim com os livros e a comodidade do trabalho a bel prazer. Companheiros sempre aproveitávamos eu e o Egbert com toda a vontade a regalia consuetudinária. Além da data memorável do francês, muito passeamos pelas avenidas de sombra, Chateaubriand, Corneille, Racine, Molière. O teatro clássico dava para grandes efeitos de declamação. Quanta tragédia perdida sobre as folhas secas! Quanto gesto nobre desperdiçado! Quantas soberbas falas confiadas à viração leviana e passageira! Um era Augusto, outro Sina. Um Nearco, outro Poliuto. Um Horácio, outro Curiácio. Dom Diogo e o Cid. Joás e Joade. Nero e Burro. Filinto e Alceste. Tartufo e Cleanto. O arvoredo era um cenário deveras. Dialogávamos com toda a força das encarnações dramáticas, a bravura cavalheiresca, o civismo romano, as apreensões de rei ameaçado, o heroísmo da fé, os arrufos da misantropia, as sinuosidades do hipócrita. Uma estátua de Deus anônima, de louça esfolada, verde de velhice, constituía o auditório. Auditório atento fixamente, comedido, sem demasias de aplauso nem reprovação, mas constante e infatigável. Para o desempenho dos papéis femininos havia dificuldades. Cada um queria a parte mais enérgica do recitativo. Tirava-se a sorte e, segundo o acaso, um de nós ou outro enfiava sem cerimônia as saias de qualquer dama e ia perfeita a toilette do sentimento, noivado de Ximena, desespero de Camila, luto de Paulina, ambição de Agripina, soberania de Éster, astúcia de Elmira, dubeidade de Celimene. Outro papel custoso de distribuir era o de burro, papel honesto, entretanto, e altamente simpático. Ninguém o queria fazer, o virtuoso conselheiro de Nero. Melhor que a prerrogativa do estudo livre era uma espécie de prêmio, não catalogado nos estatutos, com que Aristarco gentilmente obsequiava os distintos.
Levava-os a jantar em sua casa, uma honra. A mesma toalha com a princesa Melica, dos olhos grandes. Quis o bom fado que obtivéssemos os dois amigos a prezada nota, e registre-se, perene. Examinados pelo professor Curro, o tremendo catão das bolas pretas, terror universal dos bichos. O diretor recebeu-me da instrução com um abraço contrafeito de estilo. Percebi que ainda escorria a fístula dos ressentimentos. Convidado Egbert, força era que o fosse eu também. E eu fui, de má vontade, por fórmula. Cumpria-me forjar pretexto e recusar o convite, mas atraía-me certo número de curiosidades, por exemplo, ver como comia a Melica, uma coisa de subido interesse. Lembro-me, entretanto, que havia flores sobre a mesa, que estava a queimar a sopa. Não reparei sequer se esteve presente a filha do diretor. Uma atenção absorveu-me exclusiva e única. Dona Emma reconheceu-me. Era aquele pequeno das madeixas compridas. Conversou muito comigo. Um fiapo branco pousava-me ao ombro do uniforme. A boa senhora tomou-o finamente entre os dedos, soltou-o e mostrou-me, sorrindo, o fio levíssimo a cair lentamente no ar calmo. Estava desenvolvido. Que diferença do que era há 2 anos. Tinha a ideia de haver estado comigo rapidamente no dia da exposição artística. Um Peraltinha, interrompeu Aristarco, entre mordaz e condescendente, de uma janela cujo vão conversava com o professor Crisóstomo. Eu quis inventar uma boa réplica, sem grosseria, mas a senhora me prendia a mão nas dela, maternalmente, suavemente, de tal modo que me prendia a vivacidade também. Prendia-me todo, como se eu existisse apenas naquela mão retida. Depois da interrupção de Aristarco, não sei mais nada precisamente do que se passou na tarde. Miragem sedutora de branco, fartos cabelos negros colhidos para o alto com infinita graça, uma rosa nos cabelos, vermelha como são vermelhos os lábios e os corações, vermelha como um grito de triunfo. Nada mais. Ramalhetes à mesa, um caldo ardente, e sempre a obsessão adorável do branco e a rosa vermelha. Estava a meu lado, pertinho, deslumbrante, o vestuário de neve. Serviam-me alguns pratos, muitas carícias. Eu devorava as carícias. Não ousava erguer a vista. Uma vez ensaiei. Havia sobre mim 2 olhos perturbadores, vertendo a noite. Parece que me olhava também, não tenho certeza, do outro lado, por entre as flores, o professor Crisóstomo. Empossado no seu grande orgulho, que mesmo em casa fazia valer, Aristarco presidia, tão alto, porém, e tão longe, que dir-se-ia um ausente. De volta ao Ateneu, senti-me grande. Crescia-me o peito indefinivelmente, como se me estivesse a fazer homem por dilatação. Sentia-me elevado, 20 anos de estatura, um milagre. Examinei então os sapatos, a ver se haviam crescido os calcanhares. Nenhum dos sintomas estranhos constatei, mas uma coisa apenas. Olhava agora para Egbert, como para uma recordação e para o dia de ontem. Daí começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. De O Ateneu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu, de Raul Pompeia. Capítulo 10. Bem diferente esta exaltação deliciosa do abatimento espavorido da véspera, da manhã mesmo, na Secretaria da Instrução Pública. A expectativa mortal das chamadas, uma insignificância, o terror acadêmico, que nos sobressalta, que nos deprime como o que há de mais grave. E por ocasião das provas de francês, já não era estreante. A estreia do primeiro exame foi de fazer febre. 3 dias antes, pulavam-me as palpitações. O apetite desapareceu. O sono depois do apetite. Na manhã do ato, as noções mais elementares da matéria
com o apetite e com o sono. Memoria in albis. Professor Manlio animava. A animação, lembrando o perigo, assustava mais. Esmagava-me por antecipação o peso enorme da Bastilha da Rua dos Ourives, como os tribunais ferozes, sem apelo à terrível campainha penetrante da abertura da solenidade, os reposteiros plúmbeos do espesso verde, sopesando as armas imperiais, as formidáveis paredes de alvenaria secular. Que barbaridade aquela conspiração toda contra mim, contra de todos aqueles perfis rebarbativos, contínuos, o Matoso, o Neves Leão, as comissões, qual mais poderosa e carrancuda. O Conselho da Instrução, no fundo, coisa desconhecida, mitológica, entrevista como as pinturas religiosas das abóbodas sombrias, onde as vozes da nave engrossam de ressonância, emprestando a força moral à justiça das comissões, com o prestígio da elevação e do inacessível. Mais alto que tudo, o ministro do Império, o executivo, o Estado, a ordem social, um aparato enorme contra uma criança. Entrava-se pela rua da Assembleia, para o saguão ladrilhado. Ali estive, não sei que tempo, como um condenado em oratório. Em redor de mim morriam de palidez outros infelizes, esperando a chamada. O mais velho de todos, cadavérico, ar de Cristo, tinha a barba rente, pretíssima, como um queixo de ébano adaptado a uma cara de marfim velho. De repente, abre-se uma porta. De dentro do escuro saía uma voz, uma lista de nomes. Outro, ainda não era o meu. Afinal, não houve nem tempo para um desmaio. Empurraram-me, a porta fechou-se, sem consciência dos passos achei-me numa sala grande, silente, sombria, de teto baixo, de vigas pintadas, que fazia dobrar-se a cabeça instintivamente. Uma parede vidraçada, em toda a altura de vidros opacos de fumaça, cor de pergaminho, coava para o interior um crepúsculo fatigado, amarelento, que pregava máscaras de icterícia às fisionomias. Entre as vidraças e os lugares que eram destinados aos examinandos, ficava a mesa examinadora. À direita um velho calvo baixinho, de alouradas cãs, rodeando a calva em franja de dragonas, barba da cor dos cabelos, reclinava-se ao espaldar da poltrona e lia um pequeno volume com o esforço dos míopes, esfregando as páginas ao rosto. À esquerda, um homem de 30 anos, barba rareada por toda a face, pálpebras, inclusive, óculos escuros, cabelo seco, caracolando. A claridade, batendo pelas costas, denegria-lhe confusamente as feições. O terceiro, presidente da comissão, não se via bem, encoberto pela urna verde de frisos amarelos. Distribuiu-se o papel rubricado. Um dos examinadores levantou-se, apanhou com movimento circular um punhado de pontos e lançou-os à urna. A urna de folha cantava irônica sobre o cair dos números, sonoramente. Tirou-se o ponto, momento de angústia ainda. Depois, estrofe dos Lusíadas. Estávamos livres da expectativa. Não me preocupou mais a dificuldade do ponto. Depois do ditado, como em relaxamento, de cansaço do espírito, esqueci o inventário natural dos conhecimentos que a prova reclamava. Pus-me a pensar nas primeiras leituras de Camões, no Sanches, nos banhos da natação, na maneira de rir de Ângela, no criado assassinado, no processo do assassino, que fora julgado havia pouco. 3 pancadinhas que senti no calcanhar chamaram-me das distrações. Voltei-me. Era o meu vizinho da mesa de trás, o queixo de ébano que pedia socorro. Valha-me que estou perdido, não atino com a ordem direta. O ruído desta frase balbuciada sibilou bem forte para atrair a atenção da mesa. Atirei-lhe a oração principal, mas tive medo de acudir inteiramente. Além disso, precisava cuidar do próprio interesse. Deixei o pobre Cristo de marfim entregue ao desespero de uma lauda deserta. De vez em quando, o infeliz espetava-me as costas com a caneta. Para a prova oral fui mais animado. A nota da escrita era tranquilizadora. Os exames orais eram todos nas salas de cima.
Entrava-se pela rua dos ourives. Os examinandos estavam em geral mais calmos. Além destes, enchia-se o saguão da escada com a turba multa dos assistentes, confusão de fardetas, fraques surrados, sobrecasacas, todas as idades, todos os colégios representados, além dos estudantes avulsos de aulas particulares, em cujo número se confundiam caras suspeitas de farroupilhas, exemplares definidos de vagabundagem. O Ateneu era invejado. Vítimas do uniforme, os discípulos de Aristarco passeavam entre os grupos dos colégios rivais, sofrendo de chotes, com uma paciência recomendada de boa educação. Fumava-se. No ambiente sem luz pairava fixo o nevoeiro dos hálitos e um cheiro de sarro intolerável. Emplastravam-se de cusparadas as paredes. Passeava-se arrastando os pés na areia do ladrilho. Ressoavam grandes gargalhadas de Chip Chandler, chasqueava-se a palavrões. Alguns rapazes de sorrisos frouxos sem expressão, maneiras reles, arrebitavam para o alto, com as costas da mão, chapéus de palha suja, e passeavam gingando. Os mais distintos davam caminho, repuxando um canto desdenhoso de lábios, perfilando mais a elegância. Um rebuliço extraordinário agitou a multidão. Acabava-se de descobrir na cal, coberta de epigramas e rabiscos, uma nova inscrição de muito espírito, versalhada satírica contra o professor Courreau, da mesa de francês, rimando em U, sempre em U, de cima para baixo, com uma fertilidade pasmosa de epítetos. Nem de propósito, na mesma ocasião entrava e lançava-se precipitadamente pela escada o terrível professor. Não conhece? Lá vai, indicou-me um companheiro mais próximo. Não conhecia. Vi-o magro, anguloso, feio, olhando com ferocidade contínua, não se sabia felizmente para quem, porque era estrábico. Por ele começou o meu improvisado informante, e conhecendo que eu andava atrasado a respeito, não me deixou mais. Se tem empenho, fura, se não tem, babau. Bancas de peixe. O peixe é caro às vezes, mas é sempre peixe de mercado. Olha o Meirelles, da filosofia, aquele compridão de barba russa. O empenho é a ritinha pernambucana da Rua dos Arcos. O Simas, da mesa de geografia, um pançudo apelidado Esfera Terrestre. Mimoseiem-se-no com um par de galos de briga. O Barros Andrade, comprem-lhe os pontos, aquele diabo da retórica que me bombeou há dias. Falem-lhe nos versos, que não há suíças mais amáveis. O seu diretor é que os compreende. Quando entra aqui, é uma onça. O próprio teto branco empalidece. Levantam-se, saúdam o soberano. Agora, há homens respeitáveis. O velho Moreira, o simpático Ramiro, de sorriso patriarcal. Do topo da escada gritaram para o saguão que ia principiar a chamada dos de português. Quando subia, vi um movimento enorme de rapazes na rua. Um rolo. Silvavam os apitos. Atacavam-se os estudantes com os carroceiros a sopapos de ida e volta, segundo o belo costume do tempo. Prestavam-se os exames numa grande sala de muitas janelas, de velhos caixilhos em xadrez apertado, vidros grossos, antigos, mal fundidos, oferecendo espessuras desiguais e densidades verdes. Um parapeito de ferro em grade dividia o salão por 2 lances, o mais espaçoso para os assistentes. No outro havia 2 mesas de exame, a de matemática perto da entrada, a de português mais adiante, e tão chegadas que se fundiam as respostas de uma com as respostas da outra, resultando admiráveis efeitos de aplicação das ciências exatas à filologia. Antes da cerimônia palestrava-se a minha voz. Um sujeito entrou deixando cair a bengala. Olharam todos. Não conhece? Indagou-me o oficioso companheiro. Um sexagenário, encanecido e helicoidal, cara lambida de padre, cabelos brancos ondeando pelos ombros, em bossa, sobre casaca ilimitada riscando o chão a cada passo. O conselheiro Vilela, ou melhor, o conselheiro Tietch, uma instituição, vai presidir as matemáticas. Preside a tudo, conforme é preciso, incorruptível. Catão e Bruto somados. Na banca de inglês, há uns anos, reprovava todos, como não?
dizia. Se erram escandalosamente, no th. Muito depois apanharam-no consultando o Stout Foys. Que diabo, barão, é esse célebre th que tanto se erra? Quando no dia do jantar subi para o dormitório com Egbert, dançava-me no espírito, reduzida à miniatura, a imagem de Emma. Era agradável suprimir o dona. Pequenina, como uma abelha de ouro, vibrante e incerta. Sonhei. Ela, sentada na cama, eu no verniz do chão de joelhos. Mostrava-me a mão recortada em puro jaspe, unhas de rosa, como pétalas incrustadas. Eu fazia esforços para colher a mão e beijar. A mão fugia. Chegava-se um pouco, escapava para mais alto. Baixava de novo, fugia mais longe ainda, para o teto, para o céu. E eu a via inatingível na altura, clara, aberta como um astro. Ela ria do meu desespero. Mostrava-me o pé descalço, que a calçasse. Não permitia mais. Calçar-lhe apenas o arminho que ali estava, o pequeno sapato, branco, exânime, voltando à sola, sem o conforto cálido do pé que o pisava, que o vivificava. Eu me inclinava, invejoso do arminho, sobre o crivo da seda da meia, milagre de indústria para o qual concorrera cada dia do século industrial com um esforço, tecido impalpável de fibras vivas, filtrando a aparência branda do sangue, invólucro sutil de um mimo de joelho, de perna, de tornozelo, irremediavelmente desfalcado do espólio glorioso da estatuária pagã. Calçá-la apenas, mas eu a fazia torcer-se, calçando-a de dores numa tortura ardente de beijos, exalando eu próprio a alma toda em chama. Que outra criatura eu era ao despertar! A aparição encantadora extinta, mas eu sofria da reação de trevas que sucede aos deslumbramentos. Continuava cordialmente com o Egbert. Parecia-me, entanto, a sua amizade agora uma coisa insuficiente, como se houvesse em mim uma selvageria amordaçada de afetos. Egbert parecia às vezes um intruso. Passeando com ele, que diferença de outrora, produzia-me o efeito de uma terceira pessoa. Eu preferia andar só. Não sei por que conveniência da acomodação, fui transferido para o dormitório dos maiores. Esta mudança distanciava-me ainda mais do Egbert. Passamos a nos encontrar somente à tarde, no campo. Depois das aulas, subia para o dormitório, aproveitando-me do relaxamento da polícia do salão. O inspetor responsável era o Silvino. Receoso de uma represália dos grandes, o prudente Bedel deixava andar. Eu deitava preguiçoso, ouvindo a grita do pátio, como coisa absolutamente alheia à minha vida. Contava as tábuas do teto, porção de traços paralelos que se perdiam no reflexo da tinta. Às vezes lia narrativas de Dumas, que não distraíam. Em outras camas, deitados como eu, de cara para cima, cruzando os botins, alguns colegas fumavam, soprando, devagarinho, colunas de fumo que subiam verticalmente e rodavam azuis. A um canto, no fim do salão, jogavam 3 parceiros, bocejantes, acentuando sem entusiasmo as alternativas do azar como uma partida de sonâmbulos. Muita vez na modorra pesada da cesta, as costas aquecidas da posição, fechando-se-me os olhos ao brilho do sol que adivinhava lá fora no terreiro abrasado, eu adormecia. À hora da aula ou do jantar, um companheiro puxava-me. Estes intervalos de dormência sem sonho, sem ideias, sem definida cisma, eram o meu sossego. Pensar era impacientar-me. Que desejava eu? Sempre o desespero da reclusão colegial e da idade. Vinham-me crises nervosas de movimento, e eu cruzava de passos frenéticos o pátio, sôfrego, acelerando-me cada vez mais, como se quisesse passar adiante do tempo. Nem me interessavam as intrigas do salão. E que intrigas? Exatamente a substância do afamado mistério do chalé. A uma das extremidades do comprido salão, armava-se o biombo do Silvino, grande caixão de pinho à meia altura do teto, com uma porta e uma janela de palmo quadrado, donde saíam emanações de roupas suadas e várias outras,
cheiros indecifráveis de pouco asseio. Donde saía mais, durante a noite decrescendo um roncar enorme, fungado de narigudo. Os rapazes furavam orifícios com verrumas para espiar, e tinham achado a legenda do Silvino. Depois disto, vinha a demografia especial da terceira classe, a distribuição por famílias regulares ou por aproximações eventuais, conforme os caracteres sob a divisa comum do nada a ver, ou como entendiam outros, nada a ver. Louvavam-se os exemplos de fidelidade, comentavam-se as traições, censuravam-se as tentativas de sedução, improvisava-se a teoria do lar e do leito, cantava-se o hino báquico dos caprichos volantes, do entusiasmo passageiro. Chamavam-me a mim Sérgio do Alves. Fazia-se a crítica dos novos sobre um ponto de vista inteiramente deles. Apostavam a ver quem seria primeiro. Exigiam um juramento de segredo para passar adiante uma história que tinham por sua vez jurado não contar a ninguém. Serviam-se mutuamente em pasto as boas risadas, anedotas espessas, com ou sem aplicação, conforme o pedido e o paladar do ensejo. Toda a crônica obscura do Ateneu redigia-se ali, em termos explícitos e fortes, expurgada dos arrebiques de recato, de inverdade, pelo escrúpulo das comissões investigadoras. O Silvino que se fosse, nunca tinha nada com a conversa dos rapazes. Uma das melhores máximas do chalé era esta, característica: fica revogado o diretor. Tudo que na primeira classe e na segunda era extraordinário, ali era normal e corrente. Todas as idades, desde o Cândido até o Sanches. Das classes inferiores, havia quem fizesse empenho em mudar para a terceira. No ambiente torvo da intriga insinuava-se o vai-vem silencioso das ficções, drama joco sério dos instintos, em ilusão convencional e grosseira. E investiam-se dos diversos caracteres convictamente os mancebos, explorando o momento efêmero da pele, novidade tenra do semblante, como elemento de artifício, deleitando-se no engano, tomando a peito a caricatura da sensualidade. Havia o que afetava moderação no capricho, conhecendo o desvio em regra, como o ladrão sabe ser honesto no roubo, com o ar sério, espantadiço das femmes qui sortent. Havia os ingênuos, perpetuamente infantis, não fazendo por mal, risonhos de riso solto, com o segredo de adiar a inocência intacta através dos positivos extremos. Havia os entusiastas da profissão, conscientes, francos, impetuosos, apregoando-se por gosto, que não perdoavam à natureza o erro original da conformação. Ah, não ser eu mulher para melhor o ser. Estes faziam grupo à parte, conhecidos publicamente e satisfeitos com isto, protegidos por um favor de simpatia geral, inconfessado, mas evidente, beneplácito perverso e amável de tolerância que favoreia sempre a corrupção como um aplauso. Eles, os belos efebos, exemplos da graça juvenil e da nobreza da linha. Às vezes traziam pulseiras, ao banho triunfavam, nus, demorando a atitude de ninfa, à beira d'água em meio da coleção mesquinha de esqueletos sem carnes, nas tangas de meia e carnes sem forma. Havia os decaídos, portadores miseráveis de desprezo honesto, culpados por todos os outros, gastos às vezes antes do consumo, atormentados pela propensão de um lado, pela repulsa de outro, mendigos de compaixão sem esmola, reduzidos ao extremo de conformar-se deploravelmente com a solidão. Com estes, em contraposição, os de orgulho masculino, peludos morenos nodosos de músculos, largos de ossada e outros mirrados de malícia insaciáveis, de voz trêmula e narinas ávidas de bode, os gorduchosos de beiço vermelho relaxado, fazendo praça de uma superioridade porque nem sempre zelaram antes da madureza das banhas. Ângela dominava-os a todos, vencia-os. As janelas abertas para o quintal do diretor eram fortemente gradeadas de madeira. Por entre as travessas olhávamos. Ângela fazia-se menina para brincar e correr com vivacidades de gata. Rolava no chão,
envolvendo a cara nos cabelos secos, soltos. Saltava, agitando o ar com as roupas. Colhia flores e jogava, distribuindo por igual a todos, que ela a todos queria bem. Quando não havia muitos, às grades do salão, descuidava-se e aparecia em corpinho e saia branca, afrouxando o cordão sobre o seio, mostrando o braço desde a espádua, espreguiçando-se com as mãos ambas à nuca e os cotovelos para cima, contando para a janela histórias que não acabavam mais, enquanto as axilas, em fofos de camisa, ia escapando à indiscrição dos fios fulvos. Sempre ao sol, sempre alegre, filha selvagem da luz, fauna indomável das regiões quentes, afrontando a temperatura como as leoas, insensível e sobranceira. Cantava. Só no canto era triste, canções nostálgicas repassadas do sentimento de coisas distantes, um lar amigo de pais, um coração de adolescente, conhecido uma vez antes da imigração para sempre, canções da ilha em que se ouvia murmúrio do oceano calmo e das brisas viajadas, e o grito angustiado das gaivotas e a celeuma longe da maruja afaina, acompanhando um estribilho insistente de amor. Amor malandro de gente pobre à beira-mar, feito de peixe, de ociosidade triste e de calor. Às vezes era grosseira. Dialogava ao desafio em chacota desbocada, com quem quisesse. Impacientava-se abruptamente e desaparecia, arremessando uma praga de bem acabada torpeza. Fazia pilhéria, tinha um colégio também para receber internos, externos, meio pensionistas. Batia no ventre. E com a grosseria, com a chacota, com o estribilho sentimental, com os descuidos do corpinho, com as flores, com as turbulências de criança sem modos, Ângela era a rainha da atenção e da curiosidade. Inflamava-se o chalé em conflagrações de entusiasmo. Se passava algum tempo sem aparecer, colavam-se às grades, perscrutando a sombra das árvores do quintal, carinhas sem conta, chupadas de saudade. E divertia-se a apreciar os ardores engaiolados dos seus meninos, entretendo-se a desesperá-los com quem atiça o braseiro para ver a erupção das fagulhas, o rodopiar dos rubis candentes, com prazer graduado entre o orgulho da castelã requestada de 100 paladinos e a expectativa palpitante do carname em postas de um festim de jaula. Com o tempo, vinha a descobrir que uma camarilha de espertos conseguira sofismar alguns paus da grade da última janela, 3 ou 4 leitos além do meu, e passavam de noite, quando o silêncio se fazia, a tomar fresco no jardim do diretor. Preferiam as noites escuras, que têm mais estrelas e mais segredo, e preferiam as noites de chuva, que em questão de fresco são decisivas. Desciam por uma corda de lençóis torcidos e voltavam às vezes como pintos, mais refrescados sempre. Por medida de prudência não passeavam mais de 2 por noite, fazendo sentinela um durante a ausência do outro. Disse que não me interessavam as intrigas e preocupações gerais do salão. Não foi preciso. E não sei como possa ser neste ponto sem recorrer às modalidades de expressão, atualmente e virtualmente, que o anacronismo injusto condenou. Pouco se me davam fatos. O espírito seduzia. Talvez por isso fiz a descoberta da sofisma da camarilha, incomodando-me a liberdade secreta, o regabofe às altas horas, como um roubo feito a mim, aos companheiros iludidos no sono, traição odiosa à nossa tolice de descuidados. Veio-me, uma noite, a tentação violenta de espalhar o segredo por todos, desmoralizar os finórios, conduzir o Silvino e mostrar-lhe os sarrafos ajeitados à deslocação, trair merecidamente aos traidores. Medi as objeções. Além de feia delação de voluntário da espionagem, podia ser asneira. Talvez soubessem todos, menos eu, simplesmente por estar de pouco na terceira classe. Experimentei. Conservei-me acordado até a hora, com uma paciência e um esforço de caçador de emboscada. No momento flagrante, ergui-me na cama, esfregando os olhos, fingindo-me admirado. Não houve remédio senão iniciar-me. Os 2 da noite contaram.
Malheiro era o chefe da troça, uma troça de 9, muito discretos, muito hábeis. Também quem traísse, apanhava. A minha irritação contra o sofisma abrandou sem desfazer-se. Sempre que por acaso algum rapaz surpreendia os expedicionários da Frescata, era incontinenti aliciado para as vantagens e sob as ameaças. O murro fabuloso do malheiro era a sanção. Não quis as vantagens, mesmo murro à parte. Não que me escaldassem as horas noturnas do chalé. Ah, o passeio livre no jardim, as grades abertas do cárcere forçado. Mas uma hesitação prendia-me de compromissos antigos comigo mesmo, compromissos de linha reta, não sei como diga, razões velhas de vaidade vertebrada, aversão ao subterfúgio ou talvez um medo que me ocorreu por último, sem fundamento. Fosse uma vez e de volta não achasse mais a corda para subir. Outro sinal de que não escapava à psicologia comum do chalé foi um acesso de furor que tive de sufocar um dia que falaram de Dona Ema diante de mim. Que me importava Dona Ema? Uma boa senhora, nada mais, que me festejara com excesso de complacência, nos limites, porém, da hospitalidade de rigor para muitas pessoas amáveis. Deixara uma simples lembrança de gratidão que começava a apagar-se. Repetiam as murmurações do professor Crisóstomo, frioleiras de maldade. Pelas janelas gradeadas indicavam junto do muro da natação as venezianas da enfermaria, e faziam a apologia da enfermeira, enfermeirazinha cuidadosa, com um jeito incomparável para o tratamento dos casos graves do coração. E vinham, com histórias de estudantes, muito mal de imaginárias moléstias. Doeu-me aquilo como se me houvessem ferido o mais santo escrúpulo de sentimento. Uma infâmia esta afirmação de coisas improvadas. No meio desta temporada de descontentamento, tive um dia de prazer malvado, mas completo. Dormia no chalé o famoso Rômulo. Ocupava a cama inteira de ferro, com a fartura de Ádipo e ressonava no extremo oposto do salão com a mesma intensidade que o Silvino. Falava fino o diabo e roncava grosso. Era um dos tais da troça do malheiro. Quando tocava-lhe a vez, reforçavam-se os lençóis e saíam mais 2 paus. Uma noite que o vi descer, tive ideia de pregar-lhe uma peça. Arriscadíssima, como vão ver, mas eu contava com o concurso depois do interesse de todos em abafar o negócio. Lembram-se do receio infundado de que falei. Estava de sentinela o companheiro que recolocava a grade, até que um aviso do quintal pedisse corda. Ofereci-me para substituí-lo. O colega foi dormir. Com o sangue frio das boas vinganças, sem a menor pressa, evoquei a memória da afronta que me devia Rômulo. Era justo. Recolhi pouco a pouco a corda de lençóis, firmei forte as barras da grade e fui dormir. Chovia a potes, tanto melhor. A injúria, que o sangue não lava, bem pode lavar uma ducha de enxurro. E estava vingado. No outro dia apareceu o gorducho entanguido, encatarrado, furibundo, em chinelos sem meias, calças, camisas de náufrago, miserando, cercado pelo espanto de todos e pela galhofa. Passara a noite sob a janela pedindo misericórdia ao sarrafo impassível, toda a noite, inundado pelo aguaceiro até que, ao romper do dia, Aristarco o foi achar no lastimoso estado. A noiva não viu, que acordava tarde. O sogro atinou, espertamente, com a veitura. Fez-se de esquerdo. Ora, rapaz! Exclamou com uma satisfação muito íntima. E estranhou apenas que o bom do genro se deixasse pegar como um lorpa. Fim do capítulo 10.